Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast. São as duas principais formas de transmissão: YouTube, podcast. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo nosso canal no YouTube, ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita a transmissão principal. Já como podcast, está disponível no Spotify e no Anchor e em outras plataformas semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp. Portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular, ou de um amigo ou parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e o mais importante disso tudo com certeza, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, no WhatsApp, no Anchor, no Spotify. Meu amado, não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhando esse material, com certeza é uma forma de divulgação do Reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata principalmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, vamos orar ao Senhor e vamos que vamos. Amém, Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e glorificamos ao Senhor e te agradecemos por mais um dia onde teremos uma oportunidade de ler a Tua Santa Palavra, Tua Escritura que tem sido maravilhosa e tem nos abençoado. Eu tenho sido imensamente abençoado, eu tenho certeza que os meus irmãos também. Eu peço ao Senhor, Pai amado, que direcione a nossa leitura, que nos dê o ensinamento, a sabedoria para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos falar. Em nome de Jesus, Pai, seja conosco, Pai. Amém e amém. Alô pessoal, vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica, por a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje o dia 17 de março do ano de 2021. Nossa leitura hoje está no livro de Números capítulo 7 e Lucas capítulo 22. Então vamos lá, abre sua Bíblia, sua espada, Antigo Testamento, Números capítulo 7, verso 1. Vamos que vamos. No dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences.
Então os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles, e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro, e entregue essas ofertas aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque o cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos ombros. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bães, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, quem apresentou a sua oferta foi Natanael, filho de Zoar, chefe de Issacar. Como sua oferta apresentou um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia foi Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zebulon. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia foi Elisur, filho de Sedeur, chefe dos filhos de Ruben. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia foi Selumiel, filho de Zurizadai, chefe dos filhos de Simeão. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zuruzadai. No sexto dia foi Eliasaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gade. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto,
um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia foi Elisamar, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia foi Gamaliel, filho de Padazur, chefe dos filhos de Manassés. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia foi Abidã, filho de Gideone, chefe dos filhos de Benjamim. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia foi Aiezer, filho de Amizadai, chefe dos filhos de Dan. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Azer. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia foi Aira, filho de Enã, chefe dos filhos de Naphtali. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Anã. Esta é a dádiva feita pelos chefes de Israel para a dedicação do altar. Num dia que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata de 1,560 kg e cada bacia de 840 gramas. Toda a prata dos utensílios foi de 28 kg e 800 gramas, segundo o peso padrão do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1,440 kg. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12. Perdão, vamos voltar aqui ao início do 87. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12, 12 cordeiros de 1 ano com sua oferta de cereais e 12 bodes para oferta pelo pecado. 88.
E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60, e esta é a dádiva para a dedicação do altar, depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura do Antigo Testamento, do capítulo 7 do livro de Números, na data de hoje, dia 17 de março do ano de 2021, para a glória do Senhor Jesus. E nós vemos como é muito específica cada objeto, como é detalhado, né? É escrito cada pesagem, cada oferta, cada animal, e depois se junta tudo e se fala. Então, assim, a dedicação, o tempo tinha que ser exclusivo para isso, a dedicação, como era dedicado esse povo, as ordenanças e como eles eram obedientes em cada detalhe ao Senhor, né? Isso é bênção, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é perfeição, né? É maravilhoso você ver um povo sendo tão dedicado em cada detalhe, sendo obediente, tão apaixonado ao Senhor, ao ponto de cumprir cada detalhe da ordenança, né? Segundo a vontade de Deus. Muito linda a leitura, a mensagem. É necessário que essa leitura, depois, quando você tiver tempo, algumas pessoas acham chato, mas de maneira nenhuma é chato. É necessário que você leia, assim, se debruçando sobre a palavra, olhando cada situação, cada detalhe, o sentido de tudo, o motivo de cada coisa, porque isso é feito nos mínimos detalhes para louvor, para glória, para adoração de um Deus tão precioso, tão glorioso, tão maravilhoso, tão perfeito que nós temos. Ele é digno disso tudo. Ele é digno de muito mais. Isso é o mínimo, né? Então vamos lá, meus amados. Nós finalizamos aqui a leitura do Antigo Testamento e agora vamos lá para o Novo Testamento. E lá no Novo Testamento nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, já finalizando praticamente. E hoje nós vamos ler o capítulo 22. Então abra sua espada, desembanha a espada, abre sua Bíblia no capítulo 22 de Lucas, no verso 1. Vamos que vamos. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaço cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Não mais beberei, tá? O Senhor Jesus não está falando não mais beberão. Não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ou seja, ele está falando que ele morreria, ressuscitaria o terceiro dia e subiria para a direita do Pai até que ele voltasse pela segunda vez. Verso 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado a vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Você está vendo toda a simbologia mostrando o que haveria de acontecer e como haveríamos de lembrar disso, como nós fazemos hoje, né? Lembrando sempre dessa questão do sacrifício, do cálice que Cristo bebe, que nós bebemos junto com Ele, morremos junto com Ele, revivemos junto com Ele para viver uma vida diferenciada, né? Aguardando a sua segunda vinda. Verso 21.
Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. O que Jesus está falando? Que para os olhos mundanos, olhos carnais, os reis dos povos, os de grande importância, eles dominavam, e até com corrupção e com injustiça sobre os menores, né? E exerciam autoridade sobre esses povos e eram chamados inclusive de benfeitores, que é uma mentira. Governam com corrupção, com mentiras. E Jesus fala para ele: vocês não são assim, a minha igreja não será assim. Pelo contrário, vocês não liderarão com autoridade, exercendo, sendo líderes ruins sobre o meu povo. Não, vocês exercerão com simplicidade, com humildade, com amor, se colocando no lugar do local do outro e servindo. E não como alguns líderes, inclusive religiosos, que nós vemos por aí, que são grandes xerifões, grandes, governantes. Os caras parecem que vivem que nem rei, cara. Então, não é dessa forma, né? Jesus aqui ensina claramente: mas vocês não serão assim, como esses reis que dominam sobre os povos. Pelo contrário, o oposto. O maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Ou seja, o que é líder, ou seja, o pastor, o líder, o mestre, seja quem for, que seja o menor, que seja servo, que coloque a mão na massa, que seja humilde perante o povo, que cumpra a sua missão da qual ele deve cumprir, mas sem se esquecer que ele não é um grande dominante. O grande pastor é Jesus. É temporário isso, né? Então, verso 27. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como que serve. Presta atenção. Jesus não é maior aquele que está à mesa, ou seja, eu não sou o maior, mas entre vocês, no meio de vocês, mesmo sendo maior, eu sou o que serve. Eu sou como quem serve. Verso 28. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Olha que interessante, meus amados. Presta atenção nisso. Verso 31. Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus já prevendo o que aconteceria, o que Pedro teria que fazer, a negação, como Pedro se sentiria triste, como ele se isolaria, como ele chegaria ao ponto de desistir. Mas ele falou: quando você voltar para mim, porque você vai pensar em desistir, mas você vai voltar a mim, fortaleça os seus irmãos, você é o líder. Porém Pedro respondeu, olha só, Pedro responde sem saber do que ele estava falando mais uma vez: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mentira! Palavras da carne. Pedro ainda não entendia o que ele estava falando. Estava falando palavras da carne. Mas Jesus lhes disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Meu irmão, entenda isso. Entenda como é maravilhoso ler os evangelhos, como é maravilhoso sentir a presença desse Jesus falando conosco, pessoalmente agora. Jesus está provando para você agora, para mim, ele conversando com os discípulos. É como se eu estivesse vendo ele falando para mim, falando para nós agora. Sinta ele aí, falando para você. Jesus está te falando nesse momento. Quando eu os enviei, meu amado, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Jesus te promete que não faltará nada se você cumprir a sua vontade. Mas se você não cumpre a vontade dele, não obedece, faz só o que é bom para você, você quer que ele ainda, sabe? Ele ainda, pela sua imensa e maravilhosa misericórdia, ainda cuida. Mas ele está falando que promete que não faltará nada àqueles que obedecem, àqueles que seguem as suas ordenanças, àqueles que cumprem o ID, que vão. Verso 36. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola.
E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. E saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo, né? Eles trouxeram 2 espadas para ele. Jesus não estava falando dessa espada que mata. Jesus estava falando de como eles haveriam de ser entregues. Jesus estava falando da questão deles estarem preparados, que agora que eles estariam sozinhos, que Jesus iria, e que eles estavam preparados, que eles estivessem com a espada, mas é a palavra, que eles estivessem com a espada na sua língua, a palavra pronta, para falar que agora chegou a hora de espalhar o reino dele, que chegou a hora dele beber do cálice que o Senhor tinha preparado para ele. 49. Já estava nos Montes das Oliveiras, né, que no 39 fala que saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua, Pai. Então, hoje não, né? Hoje, a maioria, Senhor, faça a minha vontade. Me dê aqui. Restitui, Senhor. Agora, eu quero agora. Como se Deus fosse um servo. É complicado. 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O santo rei dos reis, orando e clamando, o perfeito, orando e clamando enquanto os bonitões estavam dormindo. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caiam em tentação. Então, Jesus ainda falava: eis que chegou a multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador, um ladrão? Todos os dias estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda olhava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Jesus olhou para Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão respostas. Desde agora o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho?
porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Amém, meus amados? Finalizamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mais um dia de leitura. Finalizamos aqui a leitura do Novo Testamento e do Antigo, Lucas 22, número 7, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Acho que não há mais necessidade de comentários. Fizemos alguns comentários durante a leitura do texto e o nosso objetivo principal é fazer a leitura e não pregar um sermão. Portanto, alguns comentários para que é inevitável. Eu fico com vontade de comentar mais. Se deixar aqui, aí eu vou pregar sobre cada versículo e vamos fazer a exposição de cada versículo. E não é o objetivo. O objetivo é que nós façamos a leitura. Amém? Mas que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor. Pai, querido Deus, nós louvamos e glorificamos ao Senhor e te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de leitura bíblica, por mais um dia de SMAcast, lâmpada para os meus pés. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido, tem nos mantido de pé até aqui. Obrigado pelos meus irmãos que me acompanham, por cada vida, Pai amado, que será adicionada a esse projeto e que será impactada, e está sendo, pelo teu poder, pela tua palavra, pela tua ação e não pela minha. Eu te agradeço, Deus. Peço ao Senhor em nome de Jesus que abençoe a cada irmão através da tua palavra. Peço ao Pai amado que o Senhor continue os abençoando no pão de cada dia, no seu trabalho, os livrando das tentações do mundo, trazendo para eles a força para que eles possam renunciar e dizer não à astúcia de Satanás. Os livre das pedras de tropeços, e que eles possam ser homens e mulheres firmes, fiéis ao Senhor e à tua palavra, ao teu reino, e que possam fazer diferença nesse mundo, em nome de Jesus, Pai. Seja conosco, te agradecemos. Amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de SMAcast, lâmpada para os meus pés. Eu quero agradecer a tua presença, quero agradecer ao Senhor, porque Ele esteve no nosso meio, Ele esteve nos abençoando, nos direcionando nessa leitura e tem nos abençoado, nos direcionado na leitura bíblica, na compreensão da palavra. Meu amado irmão, em nome de Jesus, eu te peço, nesse momento especial, que você interaja conosco, compartilhe esse material, abençoe a vida das pessoas, né? Meu amado, vamos lançar a rede. Quem faz não somos nós, é o Espírito Santo. Vamos fazer a nossa parte, vamos obedecer ao Senhor, vamos cumprir o que o Senhor nos proporcionou como ordem, como missão de vida enquanto estamos aqui na terra. Então vamos fazer o nosso melhor sem esperar resultado. Os heróis da fé em Hebreus 11 fizeram e obedeceram e não viram o resultado, né? E a recompensa é em outro reino. Então a sua recompensa, a minha, é em outro reino. Vamos obedecer ao Senhor e fazer a nossa parte. Então eu agradeço a sua vida, agradeço a Deus pela sua vida, pela a sua fidelidade ao Senhor e pelo acompanhamento. E agradeço ao Senhor também por aqueles que serão acrescentados em nome de Jesus. Beleza? Finalizamos então aqui mais um dia de leitura. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã para mais um Lâmpada para os meus pés. Lembrando sempre que nós não podemos mudar a mente de ninguém, nem o coração de ninguém, mas nós apresentamos sempre aquele que pode fazer tais coisas. É o Espírito Santo de Deus. Aqui eu me despeço em nome de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima.